Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o Marcelo Queiroz. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Primeiro, agradecer muito o presidente, agradecer a Rádio Catedral, me colocar 100% à disposição e parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, tanto na questão do jovem empresariado quanto na qualificação. Obrigado, Marcelo. O nosso programa, fazendo um trocadilho, Marcelo, Conexão com Valores, diz respeito a essas conexões pessoais, sociais, que nos facilitam um bom desempenho na sociedade civil, e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna que justificam essa participação. Convite que eu te faço, e muitas vezes os nossos convidados, eles vêm porque são figuras públicas plenas. Então o intuito do nosso programa e a pergunta e o convite que eu te faço é que você possa falar um pouco da sua juventude, da sua casa, os colégios que você estudou, o momento em que você olhou para uma profissão, a vocação política que veio a partir daí, até o momento em que você exerce uma função pública em prol da nossa cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente começou muito jovem, né? Minha história com a política ela vem desde o colégio. Eu estudei no Colégio Santo Inácio, né? Um colégio católico. Estudei lá durante toda a minha vida. Lá fui representante de turma, não participava do Grêmio porque era atleta. Infelizmente não cresci o suficiente, mas eu jogava vôlei de praia. Joguei aí com os caras que hoje foram campeões olímpicos, mas obviamente eles muito melhores do que eu. Meu futuro no vôlei foi curto. Depois passei vestibular com bolsa na PUC, né? Na Pontifícia Universidade Católica do Rio, em Direito. Consegui cursar, comecei a ficar conhecido na PUC porque eu participava de um movimento de atlética, né, que era um movimento daqueles esportistas não bem-sucedidos na vida, mas que achavam que poderiam fazer algo. E aí eu joguei muito pela faculdade, fui fazendo amizade, virei presidente da Atlética, no ano seguinte presidente do Centro Acadêmico e depois presidente do Diretório de Estudantes. E aí começou minha vida pública, mas perdi bastante. Isso é uma coisa que eu sempre ressalto, presidente. A gente na vida, eu acho que minha carreira política deu muito certo porque eu aprendi muito com as minhas derrotas, né? Eu perdi para vereador, depois ganhei para vereador, depois perdi para deputado estadual, ganhei para deputado estadual e agora eu sou deputado federal. Então é uma trajetória no meio disso. Tive aí um momento de muita dificuldade, onde também acho que são um momento de muita aprendizagem. Eu sou transplantado renal. É uma coisa que eu sempre falo, eu tenho uma grande referência na política que chama o Dr. Edson da Creatinina, que foi um médico que foi vereador na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e que até o nome dele falava creatinina, as pessoas não têm essa noção, mas é um dos itens ali do exame de sangue, geralmente não está nem no hemograma completo, é uma lei minha a gente conseguir incluir, né, esse item no hemograma completo, mas foi eu tinha médicos bons, eu sempre tive plano de saúde e ninguém notou. E quando eu descobri, eu já estava tarde demais, fiquei 2 anos em diálise e hoje eu sou transplantado e quem me doou o rim foi um grande amigo meu, né? Então assim, eu tentei com a minha família, meus pais não podiam, meu pai já tinha idade avançada, minha mãe já tinha tido câncer e eu acho que essa foi uma das experiências aí que me fez repensar a vida e as coisas começaram a fazer mais sentido. E eu acho que aí hoje eu tenho uma visão de política, de fato, como você tem aí no movimento que você faz, Conexão com Valores, eu acho que é sempre buscar qual é de fato o motivo da gente estar na política, o motivo da gente estar fazendo as coisas, né? Porque o nosso mundo moderno, ele faz a gente às vezes se perder um pouquinho. Marcelo, Deus é bom o tempo todo, e você, quando relata essa sua formação em colégio católico, em universidade católica, certamente estimula um insight do olhar da esperança, que isso é importante, né? A gente sempre persistir e nunca desistir. Ontem eu encontrei com Jackson Vasconcelos e lembrei que a primeira vez que eu te vi presencialmente foi lá na época do Índio da Costa, a gente tentando aprovar o projeto de um templo religioso
aqui pela Arquidiocese, e você é um expoente jovem. Você tão novo, já com essa carreira de vereador, deputado estadual, deputado federal, e hoje ocupando uma secretaria dentro da organização municipal, que é das mais relevantes, que é a Secretaria da Administração. Conta para o nosso público, Marcelo, dá um testemunho de como você sente essa verve, conhecendo os tapetes da Alerj, conhecendo os tapetes de Brasília, e hoje estando dentro da organização municipal. Qual é a sensação? Primeiro, assim, eu sempre falo que sou muito grato a tudo que aconteceu comigo, né? Acho que eu não vim de um histórico familiar, eu não vim de grandes movimentos, eu comecei muito de baixo e dei certo, né? E eu vi que e isso é uma coisa interessante, tem muitas pessoas que talvez até com uma capacidade maravilhosa que não conseguiram chegar onde eu cheguei, né? Então eu fico sempre comparando assim, Deus foi muito, muito grato comigo, foi muito, acho que eu devo muito a Ele e tudo que a gente conquistou. Mas eu sempre falo também o seguinte, né, que essa aprendizagem em movimento estudantil, como é a questão dos movimentos jovens, né, os movimentos jovens católicos, associação de bairro, clube de futebol, associação de moradores, te dá uma experiência muito grande. É o que você vem fazendo aí, obviamente, a associação reunindo pessoas, isso faz uma diferença muito grande. Então eu sempre comparo, tive já na Câmara de Vereadores, na Assembleia, no Governo do Estado, hoje eu estou na Prefeitura do Rio, e eu sempre falo que aquilo ali é um grande diretório de estudantes da PUC. As coisas só mudam um pouquinho de tamanho, mas no fundo é aquele conceito que você pratica todos os dias ali na associação de moradores, no diretório de estudantes, na ONG que você faz parte, é o que você vai produzir quando você vai para uma coisa maior, quando você faz parte do poder público. Então uma coisa que eu sempre estimulo, eu acho que hoje a gente está precisando renovar a política brasileira, é renovar com pessoas que participaram desses movimentos de base. Eu acho que você é um grande exemplo de um movimento que está dando certo, que gera frutos, que gera negócios, mas com responsabilidade, com conceito, com lógica. Então eu acho que a grande revolução da política não está aí em novidade de idade, gente mais nova, gente mais velha, gente que tem uma formação espetacular. Eu acho que está em pessoas que participaram de movimentos que unem pessoas, que geram conexões. Eu acho que isso pode ser feito de algumas maneiras. Uma que você preside, outras são associações de moradores, diretórios de estudantes, atléticas, esporte. Eu acho que tem alguns caminhos para a gente melhorar a política do Brasil. Marcelo, você é um expoente, talvez um precursor desse olhar PET sobre o cuidado aí com os animais pela nossa sociedade civil. Conta para o nosso público ouvinte aí qual é o objetivo dessa intenção e se ele tem sido eficaz. Eu sempre fui apaixonado por animal, mas eu acho que primeiro aprendi que na política a gente tem que ter foco. E uma coisa que sempre me incomodou é o número de animais abandonados pela cidade. Assim. Isso sempre me incomodou muito, porque isso acontece em qualquer lugar, da zona sul à zona oeste, dos apartamentos às comunidades. Então você tem muito animal abandonado no Rio de Janeiro. Se você sai daqui, vai para a Baixada, para o interior, para a área rural, então o número é absurdo. E aí, quando eu assumi a Secretaria de Agricultura, a gente exatamente bolou uma coisa que a gente focou. Qual era o meu foco? Castrar o maior número de animais possíveis. E aí, qual é a vantagem da castração? A primeira, porque ela alonga a vida do seu animalzinho. Então você tem um cachorrinho, um gatinho, esse cachorrinho vai viver mais tempo se ele for castrado e vai ser geralmente mais tranquilo. E o segundo, você vai resolver um problema, porque se deixar os animais na rua, a procriação vai aumentando até a gente não ter controle. A gente criou esse programa, foi o maior programa do mundo durante 2 anos, a gente castrou aí cerca de 200 mil animais por ano, chegou a um número incrível. Quando você vê aí nessas reportagens da TV, citam a Bélgica, citam a Holanda como grandes exemplos de política de animal, eles castram, por exemplo, cerca de 30, 40 mil anos. Só que eles já fazem isso há 40 anos. Então acho que esse foi um programa bem sucedido. A ideia agora é a gente voltar com as minhas emendas
parlamentares, né, uma verba que a gente tem lá em Brasília. Eu destino agora para todas as universidades públicas aqui, a gente destinou uma verba imensa para rural, a gente destinou verba para a Fiocruz, a gente destinou verba para a Universidade de Vassouras, para a Universidade de Valença, para essas universidades ajudarem a gente nesses programas. E agora acho que a ideia é avançar também com a questão da vacinação dos animais. É muito comum a gente ver a vacina de raiva. Só que a vacina de raiva, as pessoas não sabem, ela não é uma vacina pro cachorro ou pro gato. Ela é uma vacina para proteger o humano. O gato simplesmente é o portador da raiva, mas ele não adquire essa doença. O que a gente quer fazer é uma vacina que de fato melhore a saúde do seu animalzinho. Que aí tem a V8 para os animais e a V3 para os cachorros e a V3 para os gatos. Então, em breve, se a gente puder até fazer uma parceria aí, obviamente com a DCE, com a rádio, para a gente divulgar bastante aí essa vacinação gratuita. Vamos seguir. E Marcelo, com toda essa verve parlamentar, hoje quando você senta na cadeira da Secretaria da Administração e tem todo esse clamor do funcionalismo público municipal debaixo do seu guarda-chuva, como é que você vê esse desafio? Ali é um desafio talvez o maior de todos. Não é simples. Eu acho que hoje o maior desafio de qualquer prefeitura, de qualquer governo, é folha de pagamento. As pessoas terem ideia, quem está em casa, são 210 mil servidores entre ativos e inativos. É maior do que talvez aí das maiores cidades brasileiras se a gente tirar só os servidores da prefeitura do Rio. Sim. Você imagina quanta gente é isso. E é uma responsabilidade grande todo mês as pessoas receberem, pagar certinho. A gente na prefeitura tem lá a questão do plano de saúde, que o servidor de carreira pode aderir. Então, assim, é muita coisa que a gente gerencia, mas graças a Deus tem dado muito certo. Ainda tem muito avanço, a questão do servidor, tem grandes discussões aí tomando conta do país. Eu não sou servidor público, mas eu sou defensor do servidor público. Eu participei de gestões no Estado e na Prefeitura, e no Estado a gente sempre teve mais dificuldade, porque você não tem funcionários públicos de carreira. O Estado sofreu ao longo do tempo um desmonte na questão do servidor. Então você imagina que chegar numa secretaria e não ter um histórico, não saber resgatar um processo. O Tribunal de Contas, por exemplo, te cobra às vezes uma prestação de contas de um processo de um ex-secretário de 10, 15 anos atrás. E você não tem um servidor que saiba falar sobre aquele tema. Então eu acho que o servidor é muito importante, mas eu também sou defensor, por exemplo, do cargo em comissão, que no Brasil essa figura, geralmente quando você fala cargo em comissão, associa a um político corrupto, aquela pessoa que não vai trabalhar, fica em casa, e eu tenho diversos cargos comissionados que são o coração da Secretaria de Administração. Então hoje, eu sempre falo, tem funcionário muito bom, funcionário de carreira muito ruim, tem comissionado muito bom e tem comissionado muito ruim, como tem qualquer profissão, advogado muito bom com advogado muito ruim. O que a gente tem que fazer no serviço público é focar naqueles que se dedicam de fato a melhorar a vida das pessoas. Eu tenho até o Daniel Muniz, que é da nossa Uniapai, que é DCE Jovem, que muitas vezes ele se comunica comigo às 7 horas da manhã e ele já está lá no seu gabinete na prefeitura. É isso. Ele e Jackson, que as duas pessoas que vocês citaram aqui, o Jackson, acho que um grande estrategista político, responsável aí pelos maiores nomes da política do Rio de Janeiro e do Brasil. E o Daniel, uma revelação política, e é o que eu venho falando aqui na questão ali da necessidade da renovação. Por que ele é um fenômeno? Porque ele faz parte de movimentos, né? Faz parte aí do seu movimento, faz parte do Fluminense, do dia a dia do Fluminense, faz parte da secretaria, faz parte de juventude partidária. Eu acho que essa é a diferença de alguém que quer seguir uma carreira política sólida. Não significa que, por fazer isso, o Daniel está eleito. Mas eu acredito que se ele for eleito, a tendência é ele ser um bom político. Com certeza. Marcelo, o nosso movimento da Uniapai, que é DCE Rio, esse ano completou 63 anos promovendo ações de bem comum aqui na sociedade civil carioca, e há 2 anos nós incentivamos a criação do movimento da Uniapai, que é a DCE Jovem, que a gente dá uma mentoria a quem chega no mercado e vai até aos 39 anos. E você hoje é um expoente do PSDB aqui no nosso estado do Rio, e eu vejo que você anima de uma forma veemente uma juventude dentro do partido admirável. Lá no dia da sua posse eu vi a pujança, a robustez dessa turma.
Aí o convite que eu te faria é que você pudesse externar ao nosso público o seu olhar pessoal em relação a esse nosso carisma da evangelização no mundo do trabalho e deixar uma mensagem para os nossos jovens da DCE Rio, os que tiverem interesse em conhecer o nosso movimento. Dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, o @ADCE Rio, o nosso Facebook, ADCRJ. Todos esses nossos programas também estão no YouTube. Os que tiverem interesse, entrem em contato conosco que a gente dá um retorno rápido para ver se vocês querem engrossar as nossas fileiras. Eu acho que é um movimento espetacular. Primeiro pela integração, segundo pelo conceito, né? Eu acho que quando você fala aí de um movimento que tem um conceito por trás, que busca melhorar o coletivo, acho que hoje a sociedade está cada vez mais individualista e eu só sou deputado porque eu acreditei no coletivo. Eu vejo muita gente que dá certo e converso com muitos, e aí minha área é política, mas se você for para empresários, for para expoentes em outros meios, você vai ver que a maioria, pelo menos eu acho que a grande parte, são o que são hoje porque acreditaram no coletivo. E eu acho que é esse um pouco do trabalho que você tem feito. E conte comigo, sou um seguidor, sou fã e quero participar mais. Agora eu estou mais no Rio de Janeiro, né? Eu ficava muito em Brasília. Como eu estou licenciado do mandato de deputado, sendo secretário de administração, me convide que eu faço questão de estar lá, não como palestrante, mas como ouvinte de tudo que você tem para passar para todos nós. O nosso Conexão com Valores, Marcelo, está sempre aos sábados, às 17 horas, e eu aqui reitero o agradecimento pela sua disponibilidade, o testemunho que você dá aqui. Seja sempre muito bem-vindo e conte com a DCE Rio, que aqui você tem amigos. Conte conosco, agradecer mais uma vez você, a Rádio Catedral, e todos que nos apoiam, todos que participam e todos que amam os animais também. Isso aí.